Quero parabenizar aí o Grêmio Politécnico por essa excelente iniciativa, e eu acho que é muito interessante mesmo. Estou falando com o professor Cardoso, né? Sangue novo, trazendo novas ideias, é excelente, muito, muito bom, parabéns aí para vocês, tá? Só desligar aqui, pronto. Então, pessoal, só para ter uma noção, vocês todos são da Poli Santos, ou tem o pessoal de São Paulo, né? Todos são de Santos? Da antiga FANC, Lorena, e lá de São Paulo também deve ter alguns, né? Está bem, vários, né? Que ótimo, melhor ainda, vocês se conhecem mais, né? Tá certo? Então, parabéns, e também o pessoal do exterior também. Eu não sei se precisar falar alguma coisa em inglês, eu poderia, se precisar, tá? Mas eu estava falando se precisar alguma coisa, pode me perguntar. Bom, pessoal, a questão da energia, só para me apresentar, eu sou professor da Poli, lá em São Paulo, da mecânica, e desde 86, né? Então já faz 31 anos. Eu me formei na Poli em 83, né? Me formei em 83 na mecânica também. Depois eu fiz mestrado na Poli também, mecânica. Depois eu fiz doutorado no exterior, também mecânica também. E mecânica térmica, né? Eu sou da área mais de, alguns chamam de energias e fluidos, outros de energia térmica, né? Eu gostaria de ver como energia térmica, né? E a gente tem trabalhado ultimamente, nos últimos 6, 7 anos, nós estamos trabalhando bastante na área de energia, claro que olhando o ponto de vista térmico, né, que é a nossa especialidade, e também, só colocar algumas informações aqui, e nós temos um laboratório também lá na mecânica, né, que é o Sistemas Energéticos Alternativos, em que a gente procura trabalhar nessa área. Nós estamos trabalhando com energia solar, não fotovoltaica, a energia solar térmica, né, concentrada, e um outro equipamento de ciclos de absorção de calor. Mas nós trabalhamos também com gás, estamos com algum projeto também na área de separação de gases, enfim, a gente faz muitos trabalhos nessa área térmica. Trabalhei bastante na área de gás também, né? E nós coordenamos também um curso de extensão lá na Poli, São Paulo, já 7 anos já. Temos um curso de extensão que se chama exatamente Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. E esse curso é um curso de especialização, portanto, para aqueles que já são formados, né, que trabalham na área. Então, nós tivemos a oportunidade de ver essa área de energias renováveis, a evolução dela nesses últimos, digamos, 6, 7 anos. No começo era quase que como assim, algo especulativo, e hoje, de fato, gera empregos. É uma área que ainda tem bastante empregos, tem crescido o número de empregos nessa área, e alunos nossos que têm se formado em nível de especialização têm se colocado bem no mercado, porque é uma área que é uma das poucas áreas que tem crescido bastante ultimamente. Então, a gente tem trabalhado nisso. Agora, mais recentemente, juntamente com colegas do departamento do professor Cardoso, o professor Aquiles, nós montamos um bloco também daquelas vermelhas, o pessoal lá de São Paulo sabe, não sei se aqui em Santos também tem essas optativas, um bloco de optativas vermelhas exatamente na área de energias renováveis, né? Então, nós estamos também, no ano que vem vai começar esse bloco, né? Então, pessoal, eu fiquei na dúvida o que eu deveria apresentar para vocês, né? Então, não sei, eu vou ficar mais à disposição. O que eu vou fazer uma apresentação geral desse panorama de energias renováveis, vou falar um pouco sobre duas legislações, duas
duas regulações da ANEEL e depois uma da Prefeitura de São Paulo. E fico aberto aí para qualquer que eu puder contribuir com vocês aí, né, no estudo de vocês aí, eu fico à disposição, tá? Então, pessoal, esse gráfico é um gráfico muito bonito, e vocês encontram eles em muitas apresentações. Então, aqui você vê a evolução das fontes primárias, né, como o petróleo, em função da evolução dos equipamentos, né? Então, você vê a máquina a vapor, né, a steam engine, que no meio do século XIX, então, foi o grande vetor da revolução industrial. Como a gente aprende nos cursos de história, né? Lá no curso de história, para a gente é só um item que a gente tem que lembrar, né? Revolução industrial. É muito mais que isso, tá, pessoal? A Revolução Industrial, ela foi realmente baseada nessa maquininha aqui. Essa maquininha a vapor, que deu o grande desenvolvimento da indústria, né? Para bem ou para mal é outra discussão, mas foi possível você começar a produzir em larga escala, tá certo? Coisas que antigamente não era possível. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, eu costumo fazer essa pergunta para o pessoal. Quais formas de energia disponíveis que você teria antes do desenvolvimento da máquina a vapor? O que vocês acham? Hã? Trabalho? Sim, então você tinha a força humana, né? O próprio força humana, tração animal, que já é bastante utilizada há muitos séculos, né? O que mais que a gente tinha? A força dos ventos, né? As caravelas, né? Que vieram até aqui ao Novo Mundo, tá certo? Por meio de caravelas, mas os romanos e outros povos muito antigos também já usavam as forças dos ventos. O que mais? Rodas d'água, né? Os romanos também já tinham as rodas d'água, tá certo? Então, basicamente, essas são, e de ponto de vista energia térmica, para geração de calor, a lenha, né? A lenha também e carvão depois. Então, essa máquina aqui, ela permitiu você produzir uma grande quantidade de energia mecânica útil, né? Porque a gente sabe que energia não pode ser produzida. Energia total se conserva, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Mas você começou a ter transformações de formas de energia. E aqui nós estamos falando de energia mecânica, de eixo girante. Eu também sou professor de termodinâmica, é por isso que quando a gente sempre fala em termodinâmica, a gente fala trabalho de eixo. Por que trabalho de eixo? Isso vem dessa época, tá, pessoal? Que você tinha um eixo girante mesmo, tá certo? Então tinha as máquinas, né, nos galpões industriais, e que o pessoal colocava uma correia para acionar a máquina, ligava nesse eixo girante que atravessava todo o galpão, e você ligava as máquinas lá, tá certo? Muito bem, então, tudo isso foi providenciado pela máquina a vapor. E a máquina a vapor também é uma máquina versátil, porque você podia transportar o seu combustível. Foi aí que você começou a ter o quê? As locomotivas, né? Europa, Estados Unidos, né? A gente vê aqueles filmes antigos de faroeste, né? Hoje não se passa mais, né, os filmes de faroeste, mas quando eu era novo, mais novo que vocês, a televisão passava só filme de faroeste, tá certo? Então, aquelas locomotivas indo para o meio oeste, né? Aqui no Brasil também tivemos bastante essa ferrovia aqui de Santos, tá certo? Que ia até Sorocaba, não é isso? E trazia café para ser exportado, tá certo? Tudo isso foi nessa época da máquina a vapor. Então, ela permitiu não só produzir mais, como também os meios de transporte. Então, começaram a surgir navios a vapor, tá certo? Navios a vapor, trens e assim por diante. Então, houve, de fato, uma revolução no transporte e assim por diante, né? Então, depois teve o desenvolvimento do motor elétrico, né? Também outro grande equipamento importantíssimo, que tivemos todo o desenvolvimento da eletricidade aqui. O motor o automóvel, e aqui nós estamos vendo o consumo, tá certo? Tem a biomassa, que era basicamente para lenha, né? Para combustão, e agora começando o uso do carvão para máquina a vapor, né?
E depois começa a era do petróleo, aqui, ó, começo do século XX, o amarelinho aqui, ó, o laranja, o petróleo, né? E assim o desenvolvimento de aviões, televisão e outros, né, gás, petróleo e gás, dominam todo o cenário, então, do século XX, tá certo? Então, eu costumo dizer que o petróleo é o energético do século XX, tá certo? Ele mudou muitos conceitos, muitos usos finais dele veio com o petróleo, tá certo? E a biomassa permaneceu mais ou menos constante aqui. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje uma mudança desse paradigma, por diversas razões, razões econômicas, razões estratégicas e razões tecnológicas, né? Hoje a gente já existem, com o desenvolvimento tecnológico, outras fontes energéticas para a gente depender menos do petróleo e do gás, e do carvão, né? Porque o carvão ainda é um grande energético, vou mostrar para vocês, utilizado em nível mundial ainda, tá? Não é desprezado, não, ele é usado bastante. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, esse relatório aqui, ó, é uma fonte muito interessante para vocês consultarem, chamado REN 21, tá? Vocês podem dar um download, eles todo ano, esse aqui é de 2017, eles fazem um balanço energético, não, ele apresenta um panorama energético, tá certo? Em nível mundial. Então, uma boa fonte de pesquisa para vocês darem uma verificada nesse REN 21, aqui nesses relatórios. Então, se você for olhar aqui em nível mundial, né? Então, 75% da eletricidade produzida em nível mundial ainda vem de fontes não renováveis, tá certo? Produção de eletricidade. Uma coisa que você precisa diferenciar quando você olha é energia elétrica e energia só, tá? Então, o Brasil tem, por exemplo, o balanço elétrico, energético, elétrico nacional e tem o balanço energético. São duas coisas distintas. Então, um quarto já vem em nível de renováveis, tá certo? Enquanto que 3/4 para a produção de eletricidade ainda de não renováveis. Dentro do mundo das renováveis, é dominado, então, pelas hidrelétricas. O Brasil é um grande exemplo em nível mundial na parte de hidrelétricas, porque cerca de 60%, 65% da nossa energia elétrica é produzida por meio de hidrelétricas, tá certo? E aqui temos o vento, eólica, biocombustíveis, vamos assim dizer, e solar, painel fotovoltaico, né? E geotérmico. Então, isso é um painel em nível mundial. No Brasil, aqui que eu falei para vocês, né? Então, se você for pegar aqui, ó, aqui você tem as... aqui está... Esse daqui é... Esse aqui, ó. Esse aqui são as hidrelétricas, tá certo? Então, o que eu falei para vocês, 61%, tá certo? Isso é um panorama de 2017, eu peguei agora. Esse é um outro relatório muito importante, se vocês precisarem fazer alguma consulta, chamado BIG, da balanço... balanço... Me foge o nome agora, mas é um balanço que a ANEEL, é um relatório que eles lançam anualmente. Então, você tem aqui, se você for ver, a hidrelétrica ainda 61%, eólica já começa, aqui nós temos também as térmicas a gás, temos a carvão também no sul do Brasil. Vocês provavelmente eram muito novos quando tivemos o apagão em 2001, né, que rapidamente foi feito uma contratação de várias termoelétricas. Então, nós temos agora elas entram já com 25%, 26% da nossa capacidade, né? Tá certo? 26% térmicas a gás e algumas a carvão, como eu disse. E depois já começa a eólica, né? Despontar aqui com 7%,
PCHs, também que ainda existe um potencial, pequenas centrais hidrelétricas, são hidrelétricas, mas de menor potencial, tá certo? E assim por diante, né? Então, aqui nós temos duas, né, nucleares, né, usinas nucleares e assim por diante. Então, essa é a distribuição em nível brasileiro. Então, do ponto de vista das renováveis, outra coisa que também aqui no Brasil tem sido um grande sucesso também são os coletores planos para aquecimento de água residencial, né? Lá no final eu vou mostrar que tem uma lei chamada Lei Paulista, né, de obrigação de instalação desse aquecimento solar. Essa é uma forma muito efetiva, porque o Brasil, diferentemente de muitos outros países, como nós tínhamos muita energia elétrica abundante, proveniente de hidrelétricas, criou-se aqui no Brasil uma coisa como o jabuticaba, né? A gente só tem aqui, que é usar energia elétrica no chuveiro elétrico, né? Tem gente que vem de fora e fica espantado vendo aquele chuveirinho lá, com uma resistência a aquecer. Tem até medo de tomar banho e levar um choque lá, né? Já ouviram falar isso aí? Mas acontece, tá, pessoal? Porque a gente usa energia elétrica para essa finalidade. Energia elétrica é uma energia muito nobre, ela pode ser usada de diversas formas e não dessa... Então, tem sido deslocado um pouco isso daí com o uso desses painéis solares de aquecimento. Eu mesmo tenho na minha casa, tá certo? E isso é uma grande vantagem, né? Então, esse painel é em nível mundial, tá certo? Olha, você vê um crescimento contínuo e crescente aqui de instalações de painéis solares para aquecimento de água, tá certo? No Brasil, como eu falei, é uma grande vantagem fazer isso, porque grande parte da nossa energia elétrica é consumida, principalmente no horário de pico, para aquecimento, para o banho, né? Então, outra forma de energia, de utilização da energia solar, também é por meio de concentração. Então, aqui tem 3 tecnologias de concentração. Essa aqui seria um paraboloide, que você tem aqui apontado para o Sol, e aqui no foco você faz o aproveitamento, quer, por exemplo, com o uso de um pequeno motor de Stirling, né, para gerar energia elétrica, ou que é para o aquecimento de alguma coisa também, se assim for interessante. E você também tem esses painéis aqui concentradores, planos, né, calhas parabólicas e das torres, né? Então, nós vemos aqui também um crescimento contínuo, tá certo? Olha, a Espanha é um grande exemplo nessa área. Se você quiser buscar uma referência sobre energia, esse tipo aqui, por torre, com concentração, a Espanha é um dos grandes exemplos para isso daí. Não só porque o Sol, como vocês muito bem sabem, à noite nós teríamos um problema, nós temos que armazenar a energia solar, de alguma forma, tá? Então, no caso dos espanhóis, eles trabalham, eles armazenam energia interna por meio de aquecimento de um sal a 700, 800 graus Celsius, tá certo? E aí podem usar durante a noite também, num ciclo Rankine. O fotovoltaico, evidentemente, que é o mais, digamos, óbvio entre as renováveis, né, que tem crescido continuamente. Aqui no Brasil, a gente estava conversando um pouco antes da aula, por que ainda não, o fotovoltaico ainda não pegou? Eu vou dizer por quê mais para o final, tá certo? O que eu acho. A energia eólica também, né? A energia eólica, o Brasil já se tornou um sucesso, como vocês viram no nosso balanço lá do BIG, da ANEEL 2017, 7% da nossa energia já é produzida por energia solar, particularmente onde? Nordeste e no Rio Grande do Sul. Por que no Nordeste e por que no Rio Grande do Sul? Por que vocês acham? É onde tem vento, né? Você tem que montar onde tem vento, é óbvio, né? Então, o nosso vento está lá. Então, você tem que montar lá, tá certo? Então, é lá e no Rio Grande do Sul. Problemas nós tivemos quando foram implantados esses projetos, porque foram feitos os projetos e não foram feitas as linhas de conexão. Como que você vai transportar energia se você não faz a linha de conexão? Então, foi um grande problema, alguns ficaram ilhados lá e outros perderam até o investimento, tá? Bom, os biocombustíveis, outro grande exemplo que o Brasil tem para o mundo é a questão do etanol.
caso de sucesso, tá? Etanol é um caso de sucesso. Eu me lembro, quando eu era da idade de vocês, ou até um pouco mais novo, quando nós tivemos a primeira crise do petróleo. Na verdade, eu era bem mais novo. Foi em 73. Não, tinha mais ou menos a idade de vocês. Eu tinha 24 anos. Então, foi o professor, acho que Cardoso também lembra. Era mais velho. Então, nós tivemos a crise do petróleo na década de 70, foi terrível, terrível. O Brasil sofreu tremendamente, porque nós importávamos praticamente todo o petróleo, acho que uns 80%, 90%, uns 90%, eu diria, era importado naquela época. Foi aí que começou a se desenvolver o etanol, a indústria automobilística nacional, com alguns centros de pesquisa de São Paulo, o IPT, e também professores da Escola Politécnica e de outras instituições desenvolveram toda essa questão do etanol, que nós já tínhamos as usinas de açúcar, eram de açúcar, não eram de açúcar e álcool. Hoje é açúcar e álcool, elas produzem álcool também, que é o etanol. Então, é um caso de sucesso, tá certo? É uma forma energética bastante... Do ponto de vista termodinâmico, o etanol é um excelente combustível, tá certo? Ele tem uma taxa de compressão mais elevada que a gasolina, mas hoje, por algumas decisões, para bem ou para mal, os nossos carros são flex, que eles trabalham tanto com etanol quanto com gasolina. E isso, do ponto de vista, se você trabalhasse com álcool puro, você poderia ter taxas de compressão mais elevadas e rendimentos térmicos mais elevados. Mas isso é uma outra questão secundária. O importante é saber que o etanol é um grande caso de sucesso. Também temos o biodiesel, já não tão grande de sucesso, mas inicialmente pensou-se, num governo há pouco tempo atrás, que deveria se ter o biodiesel, que ia resolver o problema econômico do Nordeste, do Brasil, que ia fazer biodiesel de mamona, de tudo quanto é coisa. Acabou não acontecendo nada disso, foi um fiasco, e hoje o biodiesel acaba sendo produzido do quê? De soja. Grande parte é produzido de soja. Mas ele também já é misturado com o diesel, tá certo? E também temos aqui um caso também de uso de biocombustível. E outras coisas também, questão de biodigestores, biogás, né? E gaseificação, e também um grande problema que nós temos no Brasil, eu não sei como que é Santos, mas um tema que eu acho que seria interessante vocês pesquisarem aqui, já que uma das ideias é que vocês possam desenvolver temáticas, é a destinação do resíduo sólido urbano. Aqui na Baixada Santista tem um problema seríssimo de destinação de resíduo sólido urbano, vulgo lixo, tá certo? E tem destinações excelentes para eles, inclusive energética. Não só para a queima direta, que algumas pessoas se opõem a essa forma de destinação, como a gaseificação e a biodigestão. Então, tem pelo menos 3 destinações antes do aterro. Não estou falando nem do aterro sanitário, que você produz o biogás. Esse já está passado. Agora, se pensa em biodigestão, se pensa em gaseificação, tá certo? E, em terceiro lugar, talvez a combustão desse resíduo sólido. Eu acho que essa é uma excelente temática para ser abordada aqui por vocês, tá? Assim, o bagaço de cana também já existe. A questão do bagaço de cana, a gaseificação dele, não só do bagaço, mas também da vinhaça. A vinhaça é um subproduto, como vocês devem saber, da produção do álcool, se produz a vinhaça. E a vinhaça tem um problema sério de destilação. O que fazer com a vinhaça? Tá? Então, já tem uma usina em São Paulo testando gaseificar essa vinhaça também. Tá bom? Então, outro problema seríssimo também é essa destinação da vinhaça. Bom, aqui então temos PCHs também, que vocês já conhecem, pequenas centrais hidrelétricas, e outras formas menos. Aqui no Brasil também teríamos alguma aplicação em maré motriz também. No Nordeste nós temos marés de 2, 3 metros, no norte, né, na região norte do país, que poderia aprisionar aquela água e depois produzir, tá certo?
e outras coisas menos convencionais aqui. Então, são só algumas ideias para vocês darem uma pensada. É um mundo que está completamente aberto, cheio de ideias, cheio de inovações, é um salto, nós estamos passando por um daqueles saltos tecnológicos. Você sabe que ocorrem alguns saltos tecnológicos, e nós estamos passando exatamente no meio de um agora. Então, eu queria comentar um pouco sobre como vocês estão preocupados com energia voltada para o meio urbano. Existe uma regulamentação da ANEEL, que depois foi atualizada, essa de 2012, que é a 482, que ela foi uma atualização dessa de 2010, tá certo? Só colocar aqui. Essa legislação é a que permite que você seja um microgerador. O Brasil foi, como muitos lugares do mundo, foi decidido que a gente tivesse um sistema centralizado de geração de energia elétrica, tá certo? Isso foi fruto, graças à disponibilidade de petróleo e tudo mais, que se procurou, e a distribuição da energia elétrica, eletrificação do campo, né? Nos Estados Unidos, década de 30, por aí, houve grandes eletrificações. O Brasil também ainda continua levar eletricidade para todos os lugares do país. O Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, como vocês muito bem sabem, e é muito difícil você levar eletricidade para todos os lugares. Mas como essa é a forma com que o país decidiu, tá certo? Então você tem o quê? Você tem as usinas geradoras de energia elétrica, quer seja termoelétrica, quer seja hidrelétrica, quer seja eólica, tá certo? Quer seja nuclear. Então você tem as usinas geradoras e depois você constrói linhas de distribuição para levar até os centros consumidores. Grandes cidades, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Só que geralmente não coincide, né? A usina hidrelétrica geralmente fica em um lugar distante, né? Agora tem problemas ambientais, mas antigamente o pessoal, né, tinha toda a questão da construção, problema ambiental, etc., que hoje já estão mais apertadas, mas você produzia, por exemplo, Itaipu, uma das maiores usinas, a maior usina, né, do mundo, tem lá na China também, mas é a maior, que traz energia, que provavelmente essa energia que está ligada aqui vem de Itaipu, nessa lâmpada aqui, tá certo? Então, foi esse o modelo que era o mundo inteiro adotava, que era o sistema centralizado de geração de energia elétrica. Então, você tem os lugares que você gera energia elétrica, e depois você, por meio de redes de distribuição, você chega a energia elétrica até o consumidor final. Agora, no mundo inteiro, e na Europa está liderando isso, tá certo? Entrou-se o conceito de microgerador. Então, você pode ser um microgerador graças às novas tecnologias que estão entrando. Como eu falei, é um problema tecnológico. Por exemplo, o caso mais tangível, mais próximo que vocês devem estar familiarizados é o caso fotovoltaico. Tá certo? O fotovoltaico, você compra um painel fotovoltaico, instala na sua casa e ele começa a gerar energia elétrica. Calma, tem as suas partes tecnológicas para serem resolvidas, mas em grosso modo é isso que você faz. Mas para isso você teria que ter uma regulação que acompanhasse essas mudanças, tá certo? Você não poderia simplesmente ligar e ponto final. Quando você gera energia elétrica, no caso aqui da fotovoltaica, ela gera em corrente contínua, tá certo? Então, você tem que ter um inversor de frequência que transforma aquilo em corrente alternada e ele tem que entrar gerando com a rede, né? E também tem problema de fase, né? Tem que entrar na mesma fase, na mesma frequência e tudo mais. Então, tem alguns problemas técnicos. Então, foram feitas o quê? Essas normas de regulação. Então, tem essa resolução da ANEEL, de 482/2012, que já permitiu, foi a primeira resolução que permite que hoje você possa ser um gerador. Hoje, se você quiser ser na sua casa e você tiver disponibilidade de teto, de telhado, você pode começar a gerar energia elétrica. E a lei já permite isso para você, tá certo? Depois ela foi modificada, essa já é atualizada. Essa aqui é a original, tá certo? Foi atualizada para 482. Então, o que é um micro, a partir de março de 2016, o que é um microgerador? É aquele que gera até 75 kW, tá certo? Então, é muito mais do que residencial.
Residencial você vai gerar muito menos que isso. Isso aqui é potência instalada instantânea. Instantânea você vai ter 3, 4 quilowatts. Então aqui você está pegando também o setor comercial. E algumas pequenas indústrias também você já está pegando. Depois você tem o mini gerador entre 75 e 5. Tá certo? No caso do PCH seria 3 mega. Tá? Também querem derrubar. Está passando atualmente por uma mudança essa legislação. Querem tirar essa limitação. Por quê? Na verdade, pessoal, ninguém impede de você chegar na sua casa, comprar os painéis fotovoltaicos e gerar a sua energia elétrica. O que eles impedem é que vocês conectem com a rede. Entendeu? Você não pode estar conectado com a rede, gerando a sua própria energia elétrica. Para isso, você tem que ter essa normatização. Entendeu? Vamos supor, eu coloco na minha casa um painel fotovoltaico. Aí eu começo a usar lá, coloco um inversor de frequência, né, porque os nossos equipamentos são, aqui no Brasil, são 60 Hz. Coloco o inversor de frequência para produzir a 60 Hz e alimento minha casa. Ninguém tem nada a ver com isso, o governo não tem nada a ver com isso. Agora, se eu quiser estar conectado com a rede, ora eu mandar a energia quando eu produzo mais, e ora eu consumir, por exemplo, à noite, quando não tem sol, então eu tenho que satisfazer determinadas normas, determinadas regulamentações. É isso que o governo fez, tá certo? Por meio dessas regulações aqui da ANEEL, tá bom? Bom, e aí nessa nova geração, nessa nova regulamentação de 2012, que entrou em vigor em 2016, então eles colocaram algumas, se vocês quiserem, é só procurar no site da ANEEL, você acha essas informações, tá certo? Então eles permitiram algumas coisas também que antigamente você tinha o seguinte problema: eu gero no meu CPF ou no meu CNPJ. E eu estou dentro de uma região, por exemplo, lá em São Paulo, Eletropaulo, aqui acho que é CPFL Piratininga, aqui na região de Santos. Então, vamos supor que eu gere na minha casa. Eu poderia usar aquela energia gerada para bater de outros imóveis que eu tivesse. Tá? Então, é o que a gente chama, eu estava conversando antes, agora, que depois eu vou fazer a crítica, deixa eu só complementar aqui. Então, pessoal, aí foi, então, essa legislação, ela permite hoje que você também se agrupe em condomínios, tá certo? Que possam trabalhar junto, e tenha também a figura da chamada geração compartilhada. A primeira, em 2010, não permitia, era só você sozinho. A partir dessa resolução, eles melhoraram essa condição. Muito bem, eu vou comentar isso aqui e fazer uma crítica. Como funciona basicamente essa legislação? Ela funciona o seguinte: você faz um pedido junto à concessionária, claro, um pedido técnico, de instalação de um sistema fotovoltaico ou outro, pode ser um eólico. É que o fotovoltaico é o mais utilizado, pode ser um outro sistema, tá certo? Ou um biogás, também pode ser um biogás, tá certo? E aí você vai se conectar com a rede. Então você tem que seguir todo o procedimento técnico que a distribuidora local tem, tá certo? Vai ter que ter uma pessoa para verificar se está tudo certo, eles vêm, fazem a análise, está tudo certo, eles ligam você. Então você começa a ser ligado com a rede, você está ligado à rede. Aí, como eu falei, tem hora que você vai estar mandando energia elétrica para a rede, e tem hora que você vai estar recebendo energia elétrica da rede. Muito bem. Ao final do mês, é feito um sistema de crédito, você recebe créditos de quanto você gerou. Vamos supor que você gerou 200 kWh. Se você consumiu 300 no mês, você tem o quê? Você tem que pagar 100, não é isso? Você gerou 200, consumiu 300, você vai pagar 100. Tudo bem? Estão seguindo, né? Claro que havia um problema também de ICMS, também já foi resolvido. Antes você pagava o ICMS sobre tudo, sobre os 300. Ah, mas eu que gerei o meu... Não. O governo não queria saber, os governos estaduais já derrubaram, praticamente todos os estados já derrubou isso. Você vai pagar sobre a diferença agora. Muito bem, você vai pagar sobre 100 que você consumiu. Muito bem. Então você tem um crédito lá de 100. Aí o mês que vem, deu um problema no seu painel solar, qualquer coisa, parou de operar. Você continuou consumindo os seus 300, mas você tinha crédito de 100, você vai pagar sobre 200 agora. Tá certo? Entenderam? É crédito. Então,
Isso é o que funciona no Brasil. Muito bem. Que não é o que funciona em muitos países, principalmente na Europa. E nos Estados Unidos também. Não sei, o resto na Ásia não acompanho. Como que faz? Lá você, de fato, é um microgerador. Você gera energia elétrica e você é remunerado por aquilo que você gera. O que você injetar na rede, se você, por exemplo, consome 300, mas você tem uma capacidade instalada de 500, você vai exportar 200 kWh mês para a rede. E lá você vai ser remunerado. Aqui no Brasil, não. Você não é remunerado por isso. Você é creditado. Você tem 200 que você pode gastar e onde você quiser. Se você tiver um outro imóvel no seu CPF, você pode transferir para a conta daquele outro imóvel, desde que seja dentro da mesma distribuidora. Olha que confusão. Em São Paulo é terrível, porque São Paulo está todo retalhado em distribuidoras. Tem distribuidor para todo lado. Quando foi feita a privatização, isso foi Então, agora está se trabalhando nessa legislação para mudar isso, para que você possa mudar entre distribuidores e mandar para um imóvel de outro lugar. Esse seria o primeiro passo, para resolver um pouco essa confusão, para melhorar o uso da energia solar. Segundo passo, seria derrubar definitivamente essa questão de você não poder ser remunerado. Se isso acontecesse, gente, quem tem telhado... Porque se você vai fazer um investimento para você produzir 300 por mês, que é o que você consome, digamos, é um pouco mais um investimento para você produzir 400 ou 500 e começar a ser remunerado por essa outra parte aí. E você contribuiria, por quê? Porque você vai estar gerando próximo do centro de carga, onde que as pessoas consomem. Tá certo? Então evita você ficar ampliando essas linhas de transmissão, que são muito custosas. Na Amazônia, imagina quanto custa colocar uma torre de transmissão lá. Seja o professor Cardoso, que está aqui, não sei se ele tem esse número, mas é uma coisa absurda, tá certo? Estamos falando de milhões, e milhões, tá certo? E também a questão territorial do nosso país é muito grande. Então, é uma questão que precisa ser melhorada nessa regulação, e já está sendo estudado, não sei se vai ser dessa vez, mas em algum momento ela vai ser derrubada. A questão de você mudar também, você tem imóveis em diversas regiões de distribuidoras, também já ajudaria bastante isso daí. Outra lei que tem em São Paulo, que foi um prefeito que nós tivemos lá, chamado Gilberto Kassab, ele colocou a lei do aquecimento. Novos empreendimentos, eles têm que prever o uso de energia solar. Tá certo? E essa lei já é perdão, não é esse código. Essa daqui é 2007, tá certo? Então, novos empreendimentos já precisam ter energia solar. Inclusive prédios multifamiliares, ou seja, prédios residenciais, com 3 banheiros ou mais, ou seja, prédios de luxo, né? Tá certo? Mas todos os outros empreendimentos é preciso. Casas e apartamentos não... nessa categoria não precisam, mas todos os demais empreendimentos já precisam prever o aquecimento solar também, tá bom? Para aquecimento de água. Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Fico à disposição, não sei se fui de encontro com o interesse de vocês, mas estou aberto a discussões. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar? Boa tarde, eu sou o Caio, eu sou da USP Lorena. Sou o Caio da USP de Lorena, antiga FAENQ, faço engenharia química. Eu tenho uma pergunta sobre o biogás. O biogás é feito a partir de matéria orgânica residual. E como que ele é feito? Tenho essa dúvida, porque foi uma das ideias que a gente teve no grupo. Tá. Ok, cara, acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acabei esquecendo de falar com vocês que eu vou responder, todas as modalidades da engenharia, eu ia concluir com essa informação, existe uma grande oportunidade agora de vocês estarem desenvolvendo todas as áreas, tá certo? Engenharia elétrica,
engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de materiais, tem muita demanda nessa área, engenharia civil, todas as áreas, tá? Então fiquem atentos a isso daí. A questão do biogás, né? O biogás, no caso, é por digestão, né? Então você tem as bactérias que vão digerir o gás, o resíduo orgânico, que pode ser desde resíduo sólido, urbano, lixo, né, que é material, a parte orgânica, evidentemente, tá certo? Resíduos também de madeira, por exemplo, tá certo? Onde tem lugar que tem muita marcenaria, essas coisas você pode usar também para a produção de biogás. No caso da indústria sucroalcooleira, né, palha. Bom, aí tem uma disputa entre a palha, também a destinação da palha, se é queima direta ou se vai gaseificação. Agora, com mais novo, a vinhaça, né? Então, existem já esses processos, são biodecomposições. Esgoto também entra para fazer o biogás? Sim, sim. A Sabesp teve um projeto até em São Paulo também de tirar a parte orgânica do esgoto, né? Para a produção de biogás, com certeza também. Claro que cada um tem as suas especificidades, né? Não é um plug and play, tá certo? Você compra um negócio e começa a funcionar. Tem que fazer o tratamento, tem o esgoto, por exemplo, como ele é muito úmido, você tem que secar esse esgoto, né? Ele tem que secar para chegar num nível que possa depois ser decomposto, né? Organicamente. O biogás, nós estamos falando de decomposição orgânica, né? Por meio de bactérias que vão digerir e produzir metano. O outro que você pode pensar é gaseificação, isso é outro processo. Biogás é uma coisa e gaseificação é outra. Tá? Gaseificação seria um método mais térmico de você decompor a matéria orgânica, tá certo? Por meio de fornecimento de calor, você quebra as moléculas e produz gases mais leves, como metano, monóxido de carbono, hidrogênio, né? Tá? Isso é por gaseificação, não biodigestão, tá? Nada. Mais algum? Oi, meu nome é César, eu estou fazendo mestrado na Poli, e eu tenho uma pergunta, você mostrou aí que é a resolução da ANEEL, sobre essa parte de o cara gerar a própria energia e utilizar o crédito. Usar onde? Não, é a resolução de você gerar a sua energia distribuída, e caso você gere a mais, utilizar como crédito para o imóvel dele ou algum outro imóvel que ele tenha. Agora eu queria pensar num exemplo, se eu tivesse uma comunidade e instalasse uma central de geração de energia nessa comunidade, como que poderia ser isso? Seria a parte daquele crédito compartilhado ou teria que ser uma empresa de geração? Boa pergunta. Você fala no caso de comunidades sociais, tipo favela, assim? Isso, comunidades carentes. Comunidades carentes. Nós temos um grande problema com comunidades, né? Que nós já pagamos pela energia que eles consomem, chamado gato. Muitas delas já estão ligadas na rede de forma ilegal. Agora, se você quiser gerar Olha, tem as distribuidoras, como por exemplo, a Eletropaulo e outras, eles têm obrigações de uma parte dos recursos deles serem empregados em uso social da energia. Eles andaram fazendo alguns projetos em comunidades carentes, de chuveiros, tá? Chuveiros econômicos. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma pessoa que tinha um contato lá dentro, eu não sei se eles chegaram a pensar em colocar fotovoltaico lá dentro. Eu não saberia te responder, eu acho que teria que ser mais um projeto integrado mesmo com o apoio da concessionária. Eu não sei se alguém teria interesse de fazer isso lá, a não ser por uma questão social. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas talvez fosse compartilhado, não sei, porque eles pensaram em condomínios quando eles fizeram isso. Eles pensaram em condomínios, evidentemente, tudo organizado, tal, de pessoas fazerem e distribuírem internamente. É possível que, se você conseguir colocar uma comunidade carente nessa característica, eu acho que poderia entrar nessa questão de comunidade compartilhada.
É possível, não sei te dizer, tá? Acho que seria interessante buscar até contatos com as distribuidoras. Você é de São Paulo, né? Lá tem a Eletropaulo, eles têm alguns projetos na área social, talvez aproximá-los com essa ideia, se eles teriam interesse. Eles têm chamadas de P&D que talvez pudessem você propor alguma coisa nesse sentido. Isso é uma outra coisa, pessoal. Vocês que têm bastante interesse na área de energética, todas as geradoras e concessionárias do país, eles têm obrigações de investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Vocês sabiam disso? Sabiam? Qualquer pessoa, claro, capacitada, pode propor um projeto lá para eles. E é um dinheiro que é fomentado, ou seja, um dinheiro a fundo perdido, eles não estão emprestando para vocês, eles vão, de fato, colocar aquele dinheiro à disposição para vocês realizarem aquele projeto. Tá bom? Então, se vocês procurarem nos sites dessas empresas, vocês vão ver lá a oportunidade de P&D. P&D é Pesquisa e Desenvolvimento. Tá bom? Talvez um desses projetos pudesse ser proposto lá. Tá? Oi, boa tarde. Meu nome é Giovana, sou da USP de Lorena também. Eu tenho uma dúvida sobre a questão dos resíduos sólidos que você comentou que aqui na cidade de Santos é um problema para eles. Você falou que talvez fosse possível a gaseificação e a biodigestão, certo? Eu queria saber quais são os pontos positivos e negativos e, assim, por que eles não foram implementados ainda na cidade, sendo que pode ser uma alternativa viável para o problema. Tá, excelente, Giovana. Você sabe que existe uma lei federal obrigando todas as prefeituras a acabarem com os lixões, né? O céu aberto. Isso já é proibido hoje. Então, a solução paliativa são os aterros sanitários. E soluções tecnológicas melhores, ambientalmente mais adequadas, é a gaseificação e a biodigestão. Existem tecnologias para isso daí, mas elas requerem investimento. Como quase tudo requer investimento, tá certo? Então, eu não sei especificamente aqui em Santos qual que é o problema específico, mas geralmente está associado com vontade de fazer e investimento. São duas coisas que às vezes faltam muito no Brasil, tá certo? Vontade de fazer e investimento. Então, em termos de diferença entre um e outro, eu não saberia te dizer exatamente, porque ambos vão produzir gases, são gases distintos. Um vai produzir mais o biometano, chamado biometano, e o outro vai produzir mais gás, tipo dióxido de carbono, hidrogênio e também o metano. Talvez seja o tamanho, a capacidade dos biodigestores, né? Imagina você ter um biodigestor para destinar uma grande quantidade, né? Que ele tem que ficar um tempo lá maturando para ficar produzindo gás, tá certo? Então tem esse problema. A gaseificação também tem alguns limitantes também. Eu diria que ambos seriam viáveis, tá certo? E, uma vez produzido o gás, metano, ou seja lá o que for, você pode, eu já vi alguns projetos carentes, até de comunidades carentes, que o pessoal usa para alimentar até os fogões das pessoas, né? Fez redes, talvez isso em comunidades carentes seria uma solução. Você alimenta os fogões das pessoas, etc. Ou então você produzir eletricidade, né? Você poderia usar motores de combustão interna, que vão ser adaptados para queimar esse gás, com filtros, etc., que tem muito enxofre. Enxofre é um problema sério, quando você fala nesses gases, biodigestão e, no caso, também a gaseificação, você produz enxofre. Isso é um problema que tem que ser resolvido também, mas tem tecnologias, tudo é questão de investimentos, eu diria. Eu diria, então, que é isso daí, é questão de investimentos e interesse. As prefeituras pequenas, geralmente, elas não podem
tem um problema de escala, elas não têm capacidade de investir no seu próprio unidade de geração, mas ela pode se associar com outras prefeituras, formar consórcios e produzirem, ter uma usina e depois compartilhar entre eles as receitas, né? Então, eu acho que isso é um caminho positivo. E vai ter que caminhar nessa direção, porque não vai ser possível mais colocar lá a céu aberto. Isso é um crime, né? Tá? Não sei se eu respondi, foi mais ou menos. Obrigada. De nada. Professor, eu queria saber se o Brasil tem capacidade de produzir a própria tecnologia para as fontes renováveis eólica e solar. Ele produz a própria tecnologia? No caso da eólica, bom, você diz empresas nacionais ou empresas multinacionais instaladas no Brasil? Não sei, qual é o caso? No caso, são as multinacionais instaladas no Brasil, no caso da eólica, né? Já existem várias empresas aqui instaladas no Brasil. A solar fotovoltaica, então, existe. Hoje tem pás e turbinas de 150 metros de diâmetro. Já existe. No Nordeste, lá em Pernambuco, nós temos fábricas. Aqui em São Paulo também temos fábricas de turbinas eólicas. Tá? Então, já existe isso, não é importado. Tá? Já são feitas aqui. Os painéis fotovoltaicos, a gente precisa tomar um cuidado. Uma coisa é a bolacha, é o elemento que produz, é o silício que produz o efeito fotovoltaico. Outra coisa é o painel mecânico, a montagem do painel. Isso existem centenas de empresas no mundo que produzem o painel mecânico, inclusive o Brasil. Tem empresa aqui em Sorocaba, não empresa nacional, mas é uma empresa que se instalou aqui, e outras também, tem em Minas também. Elas montam mecanicamente essas células, mas essas células são produzidas por pouquíssimas empresas em nível mundial. Tá? São muito poucas que dominam essa tecnologia do silício. Aí seria uma coisa do país investir, aí entra o pessoal de materiais, de física, química, que é a questão da purificação do silício e a produção das bolachas mesmo. Eu acho que deveria investir, sim, com certeza. A montagem mecânica é mais simples, eu diria, né? Então, ambos já estão, já são feitas no Brasil. A questão dos painéis, por que são quase todos importados? Todo mundo importa da China. É questão de custo. Vocês vão descobrir que na engenharia, por mais boa vontade que a gente tem, quando vai para o mundo real, a questão uma coisa chamada payback, tempo de retorno, é uma coisa premente em qualquer investimento. Aí aí entra o governo com ações regulatórias. Se é interesse dele desenvolver aquilo lá, ele tem que forçar, por meio de subsídios, de regulação, forçar que as coisas caminhem naquela direção. Então, eu acho que mereceria o Brasil ter um centro de desenvolvimento dessas bolachas aí. Mas não temos. E o Brasil tem capacidade de exportar algum desses componentes? Exportar? É competitivo o produto brasileiro? Exportar o quê? Essas tecnologias? As pás eólicas, por exemplo. O problema é que essas empresas também são multinacionais. Elas vão tomar a decisão de onde que elas vão levar, né? Se é melhor levar daqui do Brasil, levar de outra empresa que eles tenham, não sei. Aí, não sei se nós também temos uma empresa que seria capaz de suprir a demanda lá fora, né? No caso das eólicas, né? A fotovoltaica é a China. Aí não tem, infelizmente ou felizmente, essa é a realidade. Bom, muito obrigada. Agora... Tem mais uma pergunta lá. Primeiramente, bom dia, ou boa tarde. Meu nome é Diego Riso, sou da Poli Santos e queria seguir discutindo a viabilidade dos biodigestores. Eu queria discutir com o senhor a viabilidade econômica da conversão de fossas sépticas em biodigestores.
na qual eu conseguisse armazenar, ou seja, estocar as fezes, fermentá-la, retirar o biogás, retirar o chorume, fazer o tratamento do biogás para conversão de energia, pegar o meu chorume, não sei, fazer biofermento, alguma coisa do tipo, e se esse projeto poderia ser conciliado com a Sabesp ou alguma operadora da região do projeto vigente. É isso. Bom, excelente, Diego. Eu acho que sim. O Japão já faz alguma coisa nesse sentido, né? Tá certo? O Japão já faz. Eu acredito que é um excelente... O grande problema, gente, nas energias renováveis é uma coisa chamada custo. Tá certo? Custo. Eu acho que o Brasil tem... Por exemplo, eu conheço uma empresa nacional, não é multinacional, nacional, de brasileiros, tá certo? Que faz a gaseificação para resíduo sólido urbano. Tem uma empresa chamada, não quero fazer propaganda deles, mas é a única que eu conheço, que faz, chama Carbogás, tá certo? Ele foi até aluno do nosso curso. Também não quero fazer propaganda do nosso curso de especialização, mas ele foi aluno do nosso curso. Então, eu acho, gente, vocês que estão estudando engenharia, que existe um mundo muito legal na área de energias renováveis, de desenvolvimento de coisas que talvez, quando você tem as coisas prontas, tem um custo de desenvolvimento, né? Você vai comprar isso pronto, vai ter um custo X, não vai ter retorno, já te adianto, não vai ter retorno financeiro. Era isso que você queria saber, né? Não vai ter. Mas eu acho que para você que estuda engenharia, eu acho que há uma área de trabalho para vocês desenvolverem essas coisas. Muitas dessas coisas não são coisas extremamente complexas, tá certo? A não ser o caso da bolacha lá do silício. Mas, por exemplo, biodigestores é uma coisa que dá para ser desenvolvida em nível nacional. Já existem, né? Existem kits, né? Se você comprar, tem. Para o pessoal assim, fazendeiros, sitiantes, tem para já instalar lá, né? Isso já é uma tecnologia dominada, tá certo? Eu não sei no caso específico de fossas céticas, assim, residenciais. Acredito que também existe. Eu sei que para animais, resíduos de animais, tem, né? Eu acho que vale a pena... Então, se for para usar, comprar pronto, importado do Japão, não tem retorno. Agora, se for para vocês em nível tentar desenvolver, eu acho que vale a pena aplicar isso daí, com certeza. Tá? Só seguindo no seu raciocínio, que eu acho que com esse projeto se tornando realidade, eu acho que a gente conseguiria matar 3 problemas. Um seria um aprisionamento de CO2, porque os nossos maiores emissores são o gado, que na verdade a gente planta, né? Então eu acho que captando essas fezes, nós conseguiríamos gerar energia, um método de sequestro de CO2 e também é um tratamento prévio do meu esgoto. Eu estaria devolvendo para a canalização um esgoto mais tratado. Seria algo do tipo. Por isso que eu até coloquei a Sabesp no meio, não sei, uma parceria. Não, então, Diego, o que você falou, veja bem, você misturou coisas de animais, que é no campo que ocorre isso daí. Não é verdade? Agora, você está falando fossa cética, que são nas residências. Não, eu acho que eu não trabalho nessa área, não conheço. Eu sei que já teve projetos, lá na Poli mesmo, teve um projeto, a pessoa do IE fez um projeto desse daí, de produção de biogás de esgoto. A Sabesp, acho que patrocinou um projeto desse daí. Eu acho que vale a pena, sim, explorar, sim. Tentar estudar o ciclo de produção, como que é feito. Com certeza, eu acho que vale a pena investir, sim. Agora, se você for comprar pronto, aí, não, tudo bem, gente. Tudo depende do que você quer fazer. Tá certo? Se aí o município precisa resolver o problema, ele vai ter que fazer um investimento grande. Ele não vai investir para desenvolver, ele tem que comprar alguma coisa operando. Tudo depende da sua destinação, do que você quer fazer, né? Mas eu acho que vale a pena investir, sim, com certeza, tá? Obrigado. Nada.
Era 1h30, né? Acho que eu falei bem rápido, né? Mas estou à disposição aí, tá, pessoal? Pode... Eu vou dormir aqui em Santos, não se preocupe que eu não vou subir, não. Não vou subir o litoral. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou Gabriel, eu sou da USP de Lorena, faço engenharia de materiais. Um tema que é muito debatido lá na engenharia de materiais é a questão das energias renováveis. Uma coisa que eles falam sempre é a questão que as energias do Brasil não são preparadas para países de clima tropical, e sim países europeus, a energia norte-americana, países que ficam mais no norte. Uma coisa que você mostrou aí nos primeiros slides foi a questão da torre fotovoltaica, que trabalha com a concentração de energia solar. Além do custo, teria algum impedimento de implantar esse tipo de energia no Nordeste do Brasil, lugares onde tem alta intensidade de luz? Olha, perdão, qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu não sei que informação que é essa que falaram para vocês que não são bons para o Brasil, os painéis fotovoltaicos. É que quando são planejados esses tipos de energia, não os painéis fotovoltaicos, as energias em geral, as produções de energia, quando elas eram produzidas, nós importávamos a tecnologia. Então, ela não é desenvolvida aqui, ela não tem a característica fundamental para trabalhar no nosso país. Então, a gente adapta ela para cá. Bom, Gabriel, então é o que eu falei. Olha, nós estamos numa escola de engenharia. O que o engenheiro gosta de fazer? O que vocês gostam de fazer? Além de passar de ano. Fazer coisas. Tá certo? Nós somos engenheiros. Eu gosto muito do meu laboratório da gente construir coisas. Mesmo que você não construa nada, não consiga fazer funcionar, mas você aprendeu. Claro que não é, nós também não somos fundo de garagem, tá certo? Você vê aqueles caras do History Channel lá, os caras no fundo da garagem lá construindo as coisas malucas lá. Não, a nossa diferença daqueles caras malucos é que nós aprendemos, né? Você aprende resistência dos materiais, você aprende termodinâmica, você aprende eletricidade, você aprende tudo isso. Então você vai usar com mais sabedoria que aquele pessoal, mas eles fazem as coisas, tá certo? Então o engenheiro tem que primeiro gostar de fazer coisas. Tá bom, Gabriel? É isso que eu quero dizer. Eu acho que as energias renováveis têm um mundo muito grande. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos passando por uma revolução tecnológica, nós estamos no meio dela. Assim como na área de computação nós temos, né? Eu, por exemplo, peguei o computador, creio que o professor Cardoso que está aqui também pegou. Computador para nós era um negócio que você ficava, que tinha uma sala grande. Alguém conhece aquele filme, uma série que passava chamada O Túnel do Tempo? Alguém já viu? Já viu? O Túnel do Tempo, já viram? Não, né? Eu cresci vendo o Túnel do professor Cardoso. Nós vimos o túnel do tempo. Então, o túnel do tempo, por que eu falo isso para os alunos? Porque se vocês puderem ver aquele canal, me foge o nome, que ele passa aquelas séries antigas, vê o túnel do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque lá retrata o computador da nossa época. O computador, ele chamou de mainframe. Era uma sala, tá certo? Enorme, que tinha um montão de gente com aventais brancos, tá certo? Fazendo todo o controle do computador. Eu, por exemplo, quando era aluno, a gente fazia um programa e tinha chamado leitor de cartões. Então, cada linha de comando que a gente fazia, a gente aprendia no Fortran, né, que hoje nem... Então, era um cartão. Aí, se você tivesse um programinha com 50 linhas de comando, 200 linhas de comando, cada linha era um cartão. Então, se tivesse 200 linhas de comando, tinha 200 cartões. Aí a gente fazia um bolo assim de cartões, que era aqueles de loteria, e levava lá no computador e ele ficava lendo e depois processava o que a gente fez. Então nós passamos por uma revolução impressionante, pessoal. Vocês não percebem isso, mas eu e pessoas da minha idade percebem. Hoje eu peguei os primeiros computadores surgindo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo o seguinte, porque nós estamos passando por essa revolução também. Eu acho que nós, engenheiros, tá certo? Temos que buscar ideias.
e tentar construir com conhecimento. Não vai ser aqueles caras do fundo da garagem lá, o cara faz qualquer coisa. Mas eu acho legal aqueles caras fazerem aquelas coisas, estão tentando fazer. Então, eu acho que tem várias oportunidades, sim. A questão do que é desenvolvido lá fora, é claro que é desenvolvido, porque o mercado, as empresas tecnológicas estão lá. Muitas dessas empresas eram alunos de faculdade, que se juntaram, aprenderam e investiram, e fizeram as coisas acontecerem. Eu acho que está uma oportunidade para vocês também pensarem nisso. Infelizmente, o nosso ensino, e eu também me considero um pouco culpado, e também fui fruto desse sistema, principalmente os nossos alunos de engenharia, eles são muito ensinados a serem passivos. Ah, não, é o que está, não sei o que. Não, vocês são agentes ativos, vocês são capazes de entender um problema, com conhecimento, tentar dar uma solução para ele. E eu acho que existe uma área muito legal, essa área de energias renováveis, em todas as áreas. Os painéis fotovoltaicos, por exemplo, tem muitas coisas que podem ser feitas com eles, desde posicionamento, resfriamento. Então, só por isso que você falou da questão, agora voltando ao segundo ponto que você falou, a questão da insolação no Brasil, existem várias usinas solares sendo implantadas agora no Brasil, na Bahia, em vários lugares. Existem usinas. Eu tive contato agora com uma usina, se eu não estou equivocado, acho que é na faixa de 40 ou 50 megawatts, lá na Bahia. Tá? Então, foi desenvolvido aqui pelo pessoal, não os painéis, mas o posicionamento dos painéis, porque, por exemplo, o painel solar, você tem que colocar um certo posicionamento, tudo isso foi feito com o pessoal já nacional. Então, eu não sei se essa informação que você falou é muito válida. É claro que você busca uma solução pronta, essa solução, muitas das vezes, não existe no país. Você vai comprar a solução e o serviço da solução também. Né? Às vezes, quando você compra equipamento, não é só comprar equipamento, você tem que depois mantê-lo. Então, tem que se criar esse clima de conhecimento e essa roda que vai crescendo. Tá? Eu acho que vocês vão fazer esse papel. Vocês vão ser os engenheiros do futuro, tá certo? Os próximos anos, tá certo? Então, acho que é importante vocês terem. É muito legal essa reunião que vocês estão tendo. É uma semana de feriados, né? Teoricamente, quando a maior parte está na praia, sei lá. Bom, aqui tem a praia do lado. Vocês não estão na praia, vocês estão... Então, eu acho que bacana vocês estarem preocupados em fazer isso daí. Eu acho que é isso daí mesmo, tá? E pensem, tem oportunidades na área de renováveis, e muitas na área de engenharia, inclusive de inovação e criatividade, tá? Professor, qual o futuro da energia que provém dos hidrocarbonetos? O petróleo. Qual o futuro do petróleo? Bom, você está perguntando uma coisa difícil. Eu não sou um estrategista. Eu vou dar minha opinião, pode ser? Sim, sim. Bom, eu ouvi um ditado outro dia que eu achei muito legal, que como que é? A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Já ouviu esse ditado? É muito legal. Então, eu acho o seguinte, o petróleo, você vê que muitas empresas de petróleo, grandes empresas de petróleo do mundo, elas estão se mudando para empresas de energia, tá? Todas elas. Eles estão investindo, eles têm um portfólio de investimentos hoje em várias áreas de energia, eles estão apostando em todas, para dominar o conhecimento e depois eles continuarem. Então, eu acho que o petróleo, em função das regulações cada vez mais apertadas de emissões, se é válida ou não o CO2, tem muita gente que critica. Eu não vou aqui simplesmente ficar repetindo o que se vê falar toda hora. Há dúvidas sobre a questão do CO2. Há dúvidas. Se realmente o aquecimento, se há aquecimento global ou não. Fica para a sua... Eu não sou especialista nessa área, já ouvi os dois lados, inclusive brasileiros, falando que não existe. Não sei te dizer. O que eu sei é que existe uma mudança no mundo para banir o petróleo das matrizes energéticas. Mas não é só o petróleo, o carvão. A China
produz muita energia das termoelétricas dela é carvão. E os Estados Unidos também têm carvão, tá certo? Não é só petróleo e carvão. Você viu lá no relatório da REN que 75% da energia elétrica produzida no mundo ainda é proveniente de carvão e petróleo e gás, né? Esses três. Então, eu diria o seguinte, que hoje, eu esqueci de falar um outro conceito importante para vocês, que é o conceito de geração distribuída. Eu acho que com as tecnologias cada vez sendo mais desenvolvidas, particularmente solar, eólica, maré motriz, tá certo? Outras formas de harvesting, né, de captar pequenas quantidades de energia, mas contínua, eu acho que a tendência vai ser o petróleo ter um papel menor, mas ele é muito importante ainda. Quando você fala de petróleo, você não está falando só de combustível. Você está falando de uma indústria petroquímica, plástico. Plástico, você precisa resolver o problema também. Você tem que produzir o plástico não de petroquímico, tem que produzir de bioplásticos. Então, existe ainda um caminho a ser percorrido. Mas eu acho, mantidas as tendências mundiais e todas essas regulações, que o petróleo vai ser uma mudança contínua, tá certo? Até chegar um ponto que ele se torna... Por exemplo, você viu que grandes empresas já automobilísticas, por exemplo, já vão parar de fabricar. Alguns países europeus já colocaram uma data bem longa, né, para se der tempo fazer uma nova adaptação. Acho que a França em 2040, né, ou 2050, vai banir o uso de automóveis, a motor de combustão interna, enfim. Mas eu diria assim que nós estamos passando por uma transição. E conforme as tecnologias vão se desenvolvendo, elas vão tomando mais espaço. Como no caso da energia elétrica, por exemplo. Tem países, né, que já têm uma matriz completamente de fotovoltaica. Cuidado quando você fala de matriz limpa, isso é outra coisa que eu ia falar, outro conceito para vocês falarem. É claro que se você pega uma termoelétrica a gás, se você substitui o painel fotovoltaico, é óbvio que a pegada de carbono é melhor do fotovoltaico, não é? Não. Você não pode fazer essa conta assim. Você é engenheiro, você não pode ficar lendo só o que os jornalistas falam. Você tem que olhar uma coisa chamada ciclo de vida. Qualquer coisa, você tem que olhar desde que ela é extraída da natureza, processada, usada e destinada novamente. Isso, aí você está preocupado ambientalmente de fato. Você tem que olhar tudo. O fotovoltaico você está olhando só o consumidor, tá certo? Mas e quanto de energia foi usada para produzir o silício, vidro? Consome muita energia térmica, muito calor, né? Muita energia térmica. O calor não é energia térmica, é uma das formas de energia térmica. Então, você tem que olhar, se você está preocupado com o meio ambiente, você tem que olhar o ciclo. Não é focar só o painel. Bom, alguém produziu o painel, quanto que ele gastou? Teve que transportar esse painel, vou ter que dar uma destinação final. Ele dura 20 anos. O que eu vou fazer depois dos 20 anos? Ele vai voltar para a natureza, né? Tá? Ou dar uma outra destinação. Obrigado. Tá bom? Não sei se respondeu. Sim. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Melissa e eu queria saber sua opinião acerca do gás que vem da matéria orgânica, do mesmo jeito do petróleo, se ele pode ser considerado uma energia alternativa, sabendo que ele não tem tanta poluição como o petróleo em si. O gás natural, você diz? Sim. Tá. Você é de onde? Colômbia. Melissa, da Colômbia. Ok, Melissa. Olha, o gás natural, bom, como eu falei, o petróleo ele tem várias destinações, né? Inclusive toda a indústria petroquímica, né? Toda a parte de plásticos, tudo isso, insumos para a indústria e tal. Mas vamos pensar só do ponto de vista energético, que é isso que você está falando. O gás natural, eu não sei a Colômbia, mas no Brasil ele é relativamente novo, tem cerca de uns 15 anos aqui no Brasil.
Foi menos de 15, eu acredito. Mais ou menos por aí. Começou muito vindo com o gás da Bolívia, que foi feito um gasoduto trazendo o gás da Bolívia para cá. E hoje nós temos muito gás aqui na Bacia de Santos, muito mais do que a gente traz da Bolívia. Então nós vamos até provavelmente exportar gás, só para dar essa informação. Aqui o centro, aqui em Santos, era para ser montado um centro de petróleo e gás, não é isso? Vocês sabem que ponto que está? Não foi. Como aconteceram alguns problemas com a Petrobras, acho que está, digamos assim, em espera esse projeto, mas a ideia é montar um centro de petróleo e gás aqui na Baixada Santista. O gás natural, dos energéticos da linha de hidrocarbonetos, é o que menos produz CO2 por unidade de energia. Em outras palavras, se você demanda uma certa quantidade de energia, seja lá, unidade, 1 gigajoule, seja lá o que for, a quantidade de CO2 produzida por unidade energética, o gás natural que produz é o melhor de toda a série de hidrocarbonetos. Então, ele é o que menos produz CO2 por unidade energética. Não por massa, nem por volume, por unidade energética, que interessa quando você vai fazer uso da combustão ou acionar motores. Tá? Então, bom, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, decidiu que o gás natural no Estado de São Paulo, ele é o combustível de transição de uma matriz baseada em hidrocarbonetos para uma matriz de renováveis. Então, politicamente, nesse Estado, foi decidido ele ser uma transição. Tá? Então, eu diria que o gás natural é um excelente combustível. Dos hidrocarbonetos, como eu falei, é um dos melhores, inclusive do ponto de vista ambiental. Tá? Obrigada. Nada.